Queridos, toda igreja precisa pensar em olhar para fora de si, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, para a nossa comunidade, para além da nossa comunidade, para outros povos, para outras nações. E uma igreja só está pronta para receber novas pessoas decididas à fé, decididas a Cristo, com uma decisão de seguir a Cristo, quando a igreja tem condições de receber, cuidar e discipular estas pessoas, certo? Seria uma pretensão equivocada nossa imaginarmos que seria correto nós empreendermos uma missão em direção às pessoas que precisam da salvação de Cristo, sem que nós tenhamos condições, consistência para receber essas pessoas e cuidar delas, não é verdade? Seria mais ou menos alguém tentando adotar filhos sem ter condições econômico-financeiras, sem ter condições emocionais, sem ter condições familiares de receber filhos em casa. Você já viu alguém assim? Que não tem recursos econômico-financeiros, não tem recursos morais, intelectuais, familiares de receber novos filhos e ainda assim sai agregando filhos para dentro de casa? Então, é nessa perspectiva e é por isso que nós estamos falando de discipulado. Obviamente porque discipulado é um dos principais assuntos do Novo Testamento. Nós, igreja, precisamos viver o discipulado e precisamos aprender a discipular. E precisamos entender a importância disso. Por isso que no primeiro sermão lhes falei sobre o que é discipulado, explicando para vocês, à luz do texto de Mateus, capítulo de número 28, versos 16 a 20, o que significa discipulado. Depois nós conversamos, tivemos aí outros 2 sermões. O sermão da semana passada, nós conversamos sobre alguns embaraços que esse nosso mundo cria em respeito ao discipulado. No sermão antecedente, eu conversei com vocês sobre como nós devemos seguir a Jesus no discipulado, certo? E hoje, eu quero lhes falar de um assunto, que está intrinsecamente ligado à ideia de discipulado, está diretamente ligado à ideia de discipulado. E o assunto de hoje é maturidade. Maturidade. O que vem a ser maturidade, queridos? O que vem a ser, esta palavra maturidade está ligada às coisas vivas. Apenas aquilo que pode chegar à maturidade é aquilo que é vivo e que no processo de seu desenvolvimento passa por um estado de inicial, um estado de geração, um estado de crescimento que ainda não é aquilo que deveria ser. E a maturidade, então, é o ápice da vida orgânica. Se a gente for pensar apenas no aspecto orgânico, por exemplo, uma semente. Uma semente é apenas uma semente, com todo o potencial que há dentro de uma semente. Mas aquele potencial só se torna realidade quando? Quando se vira uma árvore frutífera. Entre uma semente e uma árvore frutífera, há uma longa jornada. Uma semente tem um potencial orgânico dentro dela, escrito no seu DNA, já há todo o seu potencial, mas ela só chega a desenvolver o seu potencial quando de fato ela passa por todo aquele estágio de crescimento. Um broto, a semente morre, gera um broto, do broto uma árvorezinha pequena, verdulenga, molinha, até que ela começa a encorpar-se, passa a depender do tipo de árvore, demora anos até que ela chegue à condição de dar frutos, e então ela começa a florescer e dar frutos. Ela chega à maturidade quando ela cumpre a plenitude do seu estágio orgânico. O ser humano, quando o ser humano chega à maturidade orgânica do seu corpo? As moças, quando chegam à puberdade, que começam a produzir óvulos e tal, enfim, e ali estão na maturidade orgânica. O corpo chegou à plenitude, ela nasce um bebezinho, né? De um bebezinho até uma moça na puberdade é uma longa jornada. E é claro que maturidade não
está apenas na esfera da questão orgânica. Quando falamos de vida, existe maturidade que diz respeito à capacidade de ser uma pessoa plena, completa, interiormente, internamente, com as suas emoções estabilizadas, com os seus propósitos estabelecidos, com os seus projetos em andamento. Isso é maturidade. Somos maduros emocionalmente, como pessoas, integralmente, quando nós não apenas estamos física e organicamente aptos e prontos a viver a vida da maturidade, mas quando interiormente, intelectualmente, relacionalmente, nós estamos prontos a saber lidar com todas as dinâmicas, as situações que aparecem diante de nós. E quanto à vida da fé? Quanto à vida da fé, também existe uma dinâmica para chegarmos à maturidade. E maturidade deve ser um alvo nosso. E deixa eu lhe dizer uma coisa: maturidade não é algo que se dá em razão do tempo na vida da fé. Maturidade não é algo que se dá porque nós já temos 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 20 anos de fé. Às vezes nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 20 anos de fé e ainda não chegamos à maturidade. Como também pode ser que alguém tenha 2, 3, 4, 5 anos de fé e já tenha uma fé bastante madura, certo? E eu gostaria de olhar com você para um texto que fala sobre esta maturidade. O texto é o Salmo capítulo 1. E por que diria que ele fala de maturidade? Porque uma das principais imagens que nós temos nesse salmo é exatamente a metáfora, a comparação desta pessoa diante de Deus como uma árvore frutífera, plantada à beira de um riacho, cujos frutos dão no seu devido tempo e as folhas não murcham. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 1. Leamos esse texto e pensamos nesse texto sobre maturidade. O texto começa dizendo assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Bem-aventurado, feliz. Curve sua cabeça. Senhor, te peço que, à luz da Tua palavra, o Senhor nos faça entendermos o caminho que nos conduz à maturidade. Maturidade para que nós estejamos plenos no Senhor e possamos dar os frutos que o Senhor mesmo tem preparado para que nós possamos produzir. Que Teu Espírito nos auxilie pela Tua palavra, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Esse texto começa dizendo: bendito, feliz. Bendito e feliz. Esta palavra, embora alguma tradução, como a que nós lemos, traga a ideia de feliz, a palavra feliz é pequena para descrever qual é a intenção que essa palavra nos traz. Não é apenas feliz, é completo. E não é apenas completo, é completo porque está sob os cuidados de Deus. Deus leva esta pessoa a um estado de felicidade, a um estado de completude, que é Ele próprio que conduz a esse estado. É como se a pessoa estivesse debaixo da benevolência de Deus, dos cuidados de Deus.
E sobre o que falaremos nessa noite? Sobre a bênção da maturidade através do discipulado. A bênção da maturidade através do discipulado. Esse estado de felicidade, esse estado de alegria, nós perceberemos ao longo do texto que ele é decorrente do contato com a palavra, do discipulado. Mas sigamos parte a parte, sigamos passo a passo, como esse texto nos descreve. A primeira coisa importante aqui é que o estado de maturidade leva-nos a uma certa bem-aventurança, uma certa felicidade, uma certa integralidade. Quando somos imaturos, nós geralmente sofremos por causa da nossa imaturidade. É ou não é verdade? Me lembro da minha adolescência, minha juventude, minha fase de infância, quanto eu sofria por alguns problemas que eu passava e achava tão grandes, mas depois olhando para trás aqui, depois aqui já na casa em que estou, na idade em que estou, do alto das minhas barbas que já começam a embranquecer, como eram pequenas aquelas coisinhas ali, né? Como eram fáceis de lidar. Mas a imaturidade nos traz um certo estado de ansiedade, um certo estado de falta de recursos para lidar com questões que se deparam diante de nós. Por isso o texto diz: bem-aventurado. Bem-aventurado. É bendito. Aquele que chega à maturidade é bendito, porque ele chegou à plenitude do que ele pode ser. Ele não é apenas uma promessa. Ele já é realidade, ela já é realidade. Não está só na fase do potencial mais, do que ele pode vir a ser. Ele já é aquilo que ele tem de ser, aquilo que ela deveria ser, ela já é. E aí eu começo perguntando: e aí, já somos? Quanto à fé, já somos aquilo que deveríamos ser? Estamos no estágio que deveríamos chegar? Estamos dando frutos próprios da maturidade? E como poderíamos então chegar a essa maturidade? Já que esse é um estado de bem-aventurança, já que foi para isso que Deus nos criou. Quando você olha para uma semente, Deus não criou uma semente para ela ser semente. Deus criou a semente para ela morrer na terra, ressuscitar, né? Na verdade, toda semente ela morre e ressuscita, porque é da morte da semente que gera vida. Ressuscitar, e tendo nascido de novo, ela poder se transformar em tudo aquilo para que ela veio a ser gerada. E nós estamos nesse estado de bem-aventurança, de alegria, de sermos inteiros, plenos, completos? Se não, como chegar à maturidade? A bênção da maturidade através do discipulado. A bênção da maturidade vem de se evitar a influência dos perversos. É o que nós vemos neste texto. A bênção da maturidade vem de entendermos que existe uma influência de um mundo perverso, de pessoas perversas, de um estado de coisas perverso, que em todo tempo nos desvirtua, nos desorienta, nos desencaminha de um processo de amadurecimento, de um processo de crescimento. Semana passada, quando nós conversamos sobre os problemas da pós-modernidade, como a pós-modernidade acaba influenciando-nos de modo a prejudicar no discipulado, falamos sobre bastantes destas coisas, destas influências que podem perverter-nos no caminho. E o texto começa nos dizendo: bem-aventurado o homem, como é feliz aquele que não segue, e aí ele relata 3 questões, né? Não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e não se assenta à roda dos zombadores. Então, estaríamos aqui falando de pelo menos 3 possíveis modos de influência dos perversos sobre nós, e que nos prejudicam no nosso crescimento ao discipulado. E quando eu falo dos perversos, entenda, estou falando deste mundo perverso, das coisas perversas deste mundo. O primeiro seria não seguir o conselho dos ímpios. Conselho no sentido de orientação, direção, planejamento,
conceitos deste tempo. E algumas vezes nós nos permitimos alinhar a orientação que nós temos para a vida com a orientação que este mundo tem. E nem percebemos isso. Às vezes nós nos permitimos planejar a nossa vida à luz do planejamento que esse próprio mundo dá. O conselho é a ideia de designar projetos, planos e propósitos. E é bem-aventurado aquele que não segue, nem para deter sem ouvir esses projetos, planos e propósitos, que não são os planos, projetos e propósitos de Deus para nós, são projetos desse tempo, deste mundo, do curso deste mundo. Aqui ele está falando o seguinte: olha, bem-aventurado aquele que não segue a orientação deste tempo. Esse tempo tem uma orientação, este tempo tem uma diretriz, e ele continua dizendo: e não imita a conduta, a prática dos pecadores. Não basta apenas não ouvir os conselhos, é importante que também não imitemos as práticas, não façamos o mesmo que o mundo faz, que nós observemos se o nosso comportamento é igual ao dos perversos, porque óbvia e certamente, se nós ouvirmos os conselhos desse tempo, se nós andamos como esse mundo anda, nós não estamos amadurecendo na nossa fé. Nós estamos regredindo, nós estamos diminuindo, nós estamos voltando atrás, nós estamos destoando a nossa fala da nossa prática. A nossa fé não pode ser uma fé que está apenas no campo do nosso entendimento. A nossa fé é uma fé que se desdobra em cada ato da nossa vida. E quando nós estamos alinhados aos perversos no seu planejamento, quando nós estamos alinhados aos perversos nas suas práticas, certamente nós não estamos seguindo um caminho de amadurecimento. E ele termina dizendo: e não se assenta na roda dos zombadores. Aqui seria o último estágio desse entregar-se, dessa convivência descuidada com o mundo que segue o seu curso. Assentar-se na roda dos escarnecedores, escarnecer junto com os escarnecedores, viver com eles como se fôssemos parte deles mesmos, falar como eles falam, não apenas pensar como pensam, não apenas praticar o que eles praticam, mas inclusive fazer a apologia, a defesa do modo como eles vivem, e achar isso algo natural. Observe aqui, o que o texto bíblico está nos dizendo é uma coisa muito óbvia, mas às vezes nós não nos percebemos sendo cuidadosos quanto à nossa vida, para de fato perceber se a nossa vida está numa trilha de desenvolvimento, crescimento e amadurecimento, ou se nós estamos apenas num relacionamento de fé sem compromisso. E eu tenho usado como título desta série a expressão fãs ou discípulos. Mais à frente, ao final, vai se evidenciar para nós nesse texto aqueles que ouvem os conselhos dos ímpios, aqueles que praticam as mesmas práticas dos pecadores, aqueles que se assentam à roda dos escarnecedores. Quem são eles de fato? Certamente perceberemos, discípulos não são. E perceberemos ainda qual é o fim daqueles que são fãs apenas. Entende? Então olhe bem, queridos, aqui é o momento de nós olharmos para nós mesmos. A maturidade da nossa fé está evidenciada também no modo como nós vivemos a nossa vida. Nossos conceitos estão aliados aos conceitos judeus ou aos conceitos desse tempo? Isso fala sobre a maturidade na nossa fé. Quando nós olhamos para o nosso dia a dia, as nossas práticas de vida estão de acordo com as práticas dos ímpios, dos pecadores, ou estão de acordo com as práticas dos santos? O mundo pensa de um modo, o mundo vive de um modo, o mundo inclusive não apenas vive, mas quando nós nos assentamos às rodas dos escarnecedores, eles querem nos constranger a sermos a mesma coisa. E se nós nos deixarmos, seremos, falaremos e praticaremos as mesmas coisas. Uma coisa é óbvia: isto não nos conduzirá à maturidade. Pelo contrário,
Tem cristãos que pensam que são... se olharmos para a história da igreja, nós vemos muitas coisas, né? A história da igreja é uma escola. Desde o princípio da história da igreja, nós vemos a igreja, na sua história, fazendo escola para nos ensinar. Tivemos alguns períodos, por exemplo, em que a igreja entendia que, ali, especialmente no segundo século, sobre a influência do gnosticismo em algumas áreas da igreja, a igreja entendia que, por exemplo, em algumas alas da igreja, né? A nossa prática de vida não interessa. O que importa é que nós fomos salvos em Deus por Cristo, porque Deus veio para salvar a alma, o corpo vai perecer. Aí você olha para a Escritura e diz: onde é que está isso? Como alguém pode se imaginar achado em Deus, salvo em Cristo, num processo de crescimento para amadurecimento, vivendo segundo a orientação dos ímpios, praticando a prática dos pecadores e assentando-se à roda dos escarnecedores? O primeiro alerta é esse. A bênção da maturidade vem de se evitar a influência dos perversos. Corra dos perversos. Se você não tem maturidade para influenciar as pessoas que estão próximas de você e não são cristãs, vou te dar um conselho: afaste-se delas. Simples assim. Se nós devemos viver no meio dos não cristãos. Sim, nós devemos conviver com aqueles que não conhecem Cristo. Mas se nós não temos maturidade para influenciar, meu querido, afaste-se, despreenda-se, desenrole-se, desembarace-se e busque viver uma vida que glorifique a Deus. Quando você tiver maturidade para influenciar, aí sim, resplandeça como a luz. Mas se a sua luzinha está apagando, meu amigo, corra. Minha irmã, se afaste. Bem-aventurado quem é? Aquele que evita a influência dos perversos. Esse está num processo de maturidade. A bênção da maturidade vem de se evitar a influência dos perversos. Entende, queridos? Entende? Jovens, adolescentes, sei que se busca muito nessa fase a identidade do grupo, né? Aquela coisa de querer fazer as mesmas coisas que os outros fazem, para poder pertencer ao grupo, para poder se sentir integrado. Mas nós, como cristãos, temos de nos afastar se necessário for. Primeira coisa que aconteceu comigo quando o Senhor me chamou, aos 15 anos de idade, foi naturalmente começar uma segregação das amizades. Porque eu começava a falar de igreja, começava a falar de Jesus, começava a falar da fé, e eles continuavam falando das menininhas, continuavam falando de festa, continuavam falando disso, daquilo, aquilo outro. Então é uma coisa que aconteceu naturalmente, esse desligamento. Eu comecei a me inquietar com aquele diálogo, aquela conversa, aquela convivência. E depois, obviamente, à medida que você amadurece, você sabe como buscar essa interação, você sabe como se achegar a essas pessoas. As pessoas vão achegar-se a você e vão respeitar você, e vão saber o que conversar com você, vão saber que palavras dirigir a você pelo modo como você vive, e vão se agradar de estar perto de você, e vão sentir prazer em confessar a você algumas situações da vida, compartilhar alguns problemas, porque agora você já não está mais seguindo a orientação dos ímpios, a conduta dos pecadores, ou assentado na roda dos zombadores. Entende, queridos? Primeira questão em direção à maturidade é que a bênção da maturidade vem de se evitar a influência dos perversos. Então, queridão, sabe de uma coisa? Se você não tem sido luz onde você está com os seus amigos, afaste-se deles. Simples assim. Simples assim. Certo? Ao contrário, diz-nos o verso de número 2. Ao contrário disso, ou seja, quem está seguindo em direção à bênção da maturidade, ele não apenas evita a influência dos perversos, mas ao contrário disso, de modo oposto a isso, diz o texto bíblico, está buscando a influência de Deus em sua vida.
A maturidade em nossas vidas vem em buscar a influência de Deus em nossas vidas, em buscar a ação de Deus em nossas vidas. E como nós buscamos a ação de Deus em nossas vidas? Ora, se nós somos prejudicados no amadurecimento do discipulado pelo relacionamento com pessoas perversas, obviamente que o modo de nós buscarmos a maturidade é pelo relacionamento com Deus, é ou não é verdade? Relacionamento com Deus que se dá de que modo? Pela sua palavra. O nosso relacionamento com Deus se dá pela influência de Deus nas nossas vidas. Se nós devemos evitar a influência dos ímpios, nós devemos buscar a influência de Deus. E como nós buscamos a influência de Deus? Pela sua palavra, é o que está escrito no verso de número 2. Ao contrário, sua satisfação, sua alegria está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu acho interessante que é tão simples isto, e às vezes nós ignoramos a simplicidade disto. Como nós nos relacionamos com Deus, queridos? Como nós ouvimos Deus? Como nós conhecemos Deus? Como nós sabemos o que Deus quer para nós? Qual é a sua vontade? Pela sua palavra. Simples demais, óbvio demais. Somos influenciados por Deus através da sua palavra, amados. É a palavra de Deus que é o principal modo de Deus relacionar-se conosco, falar conosco, dirigir-nos. E obviamente, se nós não estamos em contato, meditando, nos alegrando na sua palavra, nós não estamos sob sua influência. Sabe quando a gente começa a andar com uma pessoa e às vezes a gente acha o linguajar da pessoa estranho, mas à medida que o tempo vai passando, a gente começa a falar a mesma coisa, usar o mesmo linguajar, os mesmos jeitos de falar e tal. Eu lembro, já tive algumas experiências assim, de mudar de lugar de trabalho, e a pessoa falava muita gíria, né? Meu vocabulário não está muito perto disso, não estou criticando a gíria, só falando do jeito de falar. Mas à medida que o tempo foi passando, as coisas vão se moderando, né? Eu aprendi a falar algumas gírias, e a pessoa aprendeu a usar um pouco do vocabulário que eu usava, pela convivência. À medida que a gente convive, é impossível de não trocarmos experiências, de não sermos moldados na convivência. A gente que casa sabe disso. A gente sabe que quando a gente casa, muita coisa na gente é mudada, né? Por influência da esposa, por influência do esposo. Eu particularmente, um exemplo simples, bobo, mas eu detestava filme de romance, comédia romântica. Hoje, eu que procuro Sandra Bullock lá para assistir os filmes de comédia romântica. Pela convivência, pelo estar perto, a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo. E você acha que nós chegaremos à maturidade da nossa fé sem andarmos sendo influenciados por Deus? E como é que nós seremos influenciados por Deus, queridos? Pela sua palavra. É a palavra de Deus que nos influencia, que nos ensina, que nos instrui, a partir da qual nós descobrimos a mente de Deus, os pensamentos de Deus, o modo de Deus, o que Deus espera de nós. Portanto, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém ou não conduz-se nas práticas dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ao contrário, ele tem seu prazer na lei, na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Se nós olharmos para o tempo do salmista, o encontro do salmista com a palavra era um encontro que se dava muito provavelmente no templo. Ao ir ao templo, ao tempo em que foi escrito o salmo, o salmista tinha um encontro com a palavra quando ele ia ao templo e ouvia o sacerdote ensinando a escritura.
Porque naquele tempo, obviamente, não é como nos nossos dias, que cada um tinha a sua Bíblia, né? A Bíblia, a Escritura era texto de dificílimo acesso. Só quem tinha acesso, especialmente no tempo em que foi escrito o Salmo, eram aqueles que estavam servindo no sacerdócio. E eram eles que ensinavam o povo. Por exemplo, em Malaquias 2, versos 6 e 7, o profeta vai dizer que da boca do sacerdote, dos lábios do sacerdote, eles ouviam a lei de Deus, porque eles guardavam a ciência, e eles eram como o anjo do Senhor para o povo. O povo ia junto ao sacerdote, o povo ia diante do sacerdote, muito provavelmente no templo, para lá ouvir o sacerdote falar da lei de Deus. A partir desse texto, por exemplo, Malaquias 2,7, a gente percebe que os sacerdotes não eram apenas responsáveis pela oferta de sacrifícios, mas também eram responsáveis por ensinar o povo. Era deste modo que o povo buscava ouvir a lei de Deus. Eu imagino o salmista indo ao templo, ouvindo a ministração do sacerdote e trazendo no coração aquelas palavras, meditando naquelas palavras, repetindo aquelas palavras, memorizando aquelas palavras. A expressão meditar aqui, inclusive, traz essa ideia de repetir em voz baixa. Bem-aventurado o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores. O que isso quer dizer? Bem-aventurado aquele que não ouve o conselho dos ímpios, não segue o conselho dos ímpios. O que seria o conselho dos ímpios? Essa é a ideia de meditar, é de ouvir uma palavra e ficar repetindo-a, murmurando-a, pensando nela. Certo que nos tempos de Jesus isso era um pouco diferente. Além do templo, depois que os judeus foram levados cativos à Babilônia, e ali na verdade aqui é criado o judaísmo. Depois que eles são levados à Babilônia, o povo de Deus perde o templo que fica em Jerusalém, e eles acabam tendo de se encontrar em lugares que vão chamar de sinagogas. E na sinagoga, aos sábados, a principal tarefa do povo era ir ouvir a lei, a palavra de Deus sendo pregada. Era isso que acontecia nos tempos de Jesus. No capítulo 4, verso 16 de Lucas, fala-nos a palavra de Deus, que Jesus foi à sinagoga, abriu o rolo no livro de Isaías, leu o rolo no livro de Isaías, e deu a entender àquelas pessoas o que era aquele texto. Portanto, nos dias de Jesus, muito provavelmente, quem lia esse salmo, pensava nisto. Pensava em quê? Em ir à sinagoga, porque obviamente também eles não tinham Bíblias em casa, não tinham a Escritura para meditar em todo o tempo. Eles pensavam em ir à sinagoga, ouvir a ministração da sinagoga e também no templo, e tendo recebido essa palavra, pensar nela, meditar nela, guardar ela no coração. E nos tempos da igreja, queridos, qual é o modo que o povo de Deus acessava a palavra de Deus? Qual é o modo pelo qual o povo de Deus tinha condições de ouvir a palavra de Deus? Vemos que no tempo da igreja, os principais modos de o povo acessar a palavra de Deus, Atos 15, 35 nos fala disso, através do ensino e da pregação. Atos 15, 35, a palavra diz-nos assim: e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. A igreja tem como principais modos de acessar a palavra de Deus, para conhecer Deus, para ser influenciado por Deus, por meio do ensino e da pregação, e eu diria também do discipulado, que é o que nós vemos em Mateus capítulo de número 28, versos 19 e 20, quando o Senhor Jesus diz: vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, preste atenção. O modo como hoje nós acessamos a palavra de Deus para sermos influenciados por Deus, o principal modo pelo qual a igreja é influenciada por Deus é por meio do ensino, é por meio da pregação, é por meio do discipulado. É claro que você lendo a Bíblia em casa, isso também é importante, esse estudo pessoal, esse estudo particular.
Mas não se engane, não é possível mensurar a força e a influência que há nesse estudo coletivo da palavra de Deus. Inclusive o apóstolo Pedro vai dizer em sua primeira epístola que a interpretação da palavra de Deus não é coisa de pessoalíssima visão, que nós precisamos aprender a interpretar a palavra de Deus, e Deus dá recursos à sua igreja, através especialmente dos dons que Ele distribui à igreja, para que a igreja tenha recursos para interpretar, dons de mestre, dom de pastor mestre, são dons que Deus dá à igreja, para que a igreja tenha recursos para interpretar a Escritura. Então, fecha aqui comigo, nós precisamos crescer e amadurecer na fé. Como podemos crescer e amadurecer na fé, queridos? Pela influência do nosso relacionamento com Deus. De que modo isso se dá? Quando nós estamos sujeitados à pregação do Evangelho, ao ensino do Evangelho e ao discipulado. E destes três, eu digo sem medo de errar, a maturidade, ela tem seu maior instrumento para nós chegarmos à maturidade. O maior instrumento para nós chegarmos à maturidade na fé é o discipulado. A pregação, ela tem um poder importantíssimo, e ela tem um alcance vastíssimo, mas pela pregação muito pouco provavelmente nós conseguiremos seguir uma trilha por todos os caminhos e todas as dimensões da fé que nós precisamos assimilar. O ensino certamente também é um instrumento valiosíssimo, mas no ensino, o ensino apenas a partir de instrumentos didáticos, de ferramentas de ensino, não nos permitirão um aprendizado relacional. Mas o discipulado, ele é o instrumento de Deus para o nosso amadurecimento. E nós vemos isso quando Jesus chama os discípulos ao discipulado. Ele os chama com uma pretensão específica, levar-lhes a maturidade. Os discípulos ouviram a pregação de Jesus? Ouviram a pregação de Jesus. Os discípulos foram ensinados por Jesus? Também foram ensinados por Jesus. Há exemplo do capítulo 5 do Evangelho de Mateus em diante, quando Jesus ensina aos discípulos assentados no monte. Ouviram pregações de Jesus, e há muitos exemplos de pregações as quais eles estavam ouvindo de Jesus, mas a convivência diária do discipulado, o ensino relacional, este foi o maior instrumento para que eles crescessem em maturidade, queridos. Entende? Portanto, uma coisa importantíssima de nós entendermos: não existe maturidade por prazo. Ou seja, não é por tempo, não é por cumprir um cronograma de tempo. Não existe maturidade alcançada por outros instrumentos que não a palavra. A palavra é o instrumento pelo qual nós chegamos à maturidade. Por quê? Porque a palavra é pela palavra que nós somos influenciados por Deus. É a palavra que vem mudando os nossos conceitos, os nossos valores. É a palavra que vai nos confrontando, a palavra que vai organizando os nossos pensamentos. É a palavra de Deus que vai mudando a nossa mente, a mente de Deus. E especialmente através do instrumento de discipulado, que foi o instrumento que o Senhor Jesus orientou que a igreja deveria seguir. Certo, queridos? Estamos juntos? E observe que é exatamente o inverso da influência dos perversos, né? Ao invés de seguir o conselho dos ímpios, através do discipulado, nós vamos seguir o conselho, a mente, os planejamentos de Cristo. Ao invés de imitar as práticas dos ímpios, por meio do discipulado, nós vamos convivendo com pessoas cuja vida é cristã e cuja prática é cristã, e a gente aprende por imitação. Ao invés de nós replicarmos as práticas dos ímpios, nós replicamos as práticas daqueles que seguem a Cristo. E ao invés de nós convivermos com os perversos, tendo de nos sujeitar ao constrangimento de fazer o que eles fazem, assentado na roda dos escarnecedores,
vivendo de um modo, uma convivência descuidada com os ímpios, ao invés disso, nós viveremos uma convivência intencional com os cristãos, para intencionalmente sermos influenciados por suas vidas. Entende, queridos? É o completamente oposto. Ao invés de seguir a orientação desse tempo, nós seguiremos a orientação de Cristo. Ao invés de replicarmos as práticas dos pecadores, replicaremos as práticas de Cristo, de pessoas que estão vivendo a vida cristã autêntica. E ao invés de nós descuidadamente convivermos com os ímpios, nós viveremos intencionalmente com o povo de Deus. Intencionalmente com o povo de Deus, a fim de, junto com o povo de Deus, vivermos uma vida cristã que glorifique a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está chamando-nos ao discipulado, amados. Paulo está chamando-nos a primeiro estarmos sob a influência de Cristo, não dele. Observe que Paulo não diz, sejam meus imitadores porque eu sou apóstolo. Paulo diz, sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo. Vocês serão influenciados por Cristo, a orientação é de Cristo. Observe que Paulo diz, sejam meus imitadores, façam o que eu faço, vivam comigo, andem comigo. Observem as minhas práticas e vida cristã no discipulado. Aprendemos por andar com alguém que vive uma vida autêntica, que vive uma vida integral de fé, vive uma vida inteira na fé, e dos quais nós possamos retirar exemplo. E mais, isso nos leva a entendermos que precisamos ser intencionais em conviver com os nossos irmãos diante de Cristo para sua glória. Entende, queridos? A convivência no discipulado, ela tem de ser intencional, tem de ser deliberada. A gente entende que a gente vai conviver com pessoas que estão caminhando com Cristo, estão vivendo a vida cristã, estão nos ensinando de Cristo, imitam a Cristo, e que nós, a partir dessa experiência, sendo influenciados por Deus, através da sua palavra, por meio dos irmãos que têm experimentado a vida da palavra, nós seremos moldados por Deus para sua própria glória. E qual a consequência desse viver na palavra, queridos? A consequência é maturidade. É impossível ser influenciado por Deus na sua palavra, quer seja por meio da pregação, do ensino, e especialmente através do discipulado, sem nós chegarmos à maturidade. É impossível ser influenciado por Deus sem chegar à maturidade. Nós vemos isso nos versos seguintes. Aqui a palavra de Deus fala-nos que, no verso 3, este que está sob a influência de Deus e não dos ímpios, que está sob a influência da palavra de Deus, este é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prosperará. Que coisa linda, queridos. Discipulado é um dos principais meios escolhidos por Deus para que cheguemos à maturidade em nossa fé, e assim a um estado de frutificação e bem-aventurança. Você quer chegar à maturidade da fé? Você quer viver um estado de frutificação e bem-aventurança? O caminho disto é discipulado. Pense nessa imagem, que imagem bonita, queridos. Uma árvore plantada onde? Junto ao ribeiro de águas, junto ao riacho, um córrego. Uma árvore plantada ali. E uma árvore plantada junto ao córrego, ela vai ter todos os nutrientes de que ela precisa, porque todo o material orgânico que vem caindo ao longo da vida do córrego, vai sendo depositado nas margens, no substrato, enfim. Então uma árvore plantada junto a um córregozinho, queridos,
tem todos os nutrientes de que ela precisa para crescer. E ela, obviamente, vai ter toda a irrigação de que ela precisa. Ela tem toda a vitalidade, a nutrição de que ela precisa para crescer. Ela não precisa de mais nada, além de estar ali, tendo sido plantada junto ao ribeiro de águas. E o que é natural disso, queridos? O natural disso é um crescimento. O natural disso, imagine essa figura, uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Imagine essa outra figura, uma árvore plantada no sertão do Nordeste. Pensa na sementinha botada lá no sertãozão da terra rachada. E outra sementinha plantada lá junto ao ribeiro de águas. Qual vai crescer primeiro? Qual vai dar frutos primeiro? Qual vai ficar viva? Precisa discutir isso. É natural. Preste atenção. É natural que aquele que está plantado junto ao ribeiro de águas, que este cresça, que se desenvolva e que dê frutos. O oposto também é verdadeiro. Se nós não estamos crescendo, se nós não estamos amadurecendo, se nós não estamos dando fruto, nós não estamos plantados junto a um ribeiro de águas. Isso quer dizer que Deus não tem sido nossa maior influência. Nós não estamos aproximados de sua palavra. Eu pergunto, temos dado frutos? Temos uma copa esverdeada, folhas verdes, que dão sombra, recebem luz do sol e naturalmente desenvolvem seus processos orgânicos e naturais? Alguém que chega à nossa copa pode pegar dos nossos frutos? Chegamos à maturidade na fé, um estado que agora somos abençoadores. Agora as pessoas buscam em nós recursos para serem nutridas, alimentadas, para terem descanso na nossa copa. Estamos maduros? Se não estamos maduros, não estamos plantados junto a um ribeiro de águas. Isso quer dizer que a palavra de Deus não tem sido a nossa nutrição. Isso quer dizer que, muito provavelmente, não estamos nos alimentando nem na pregação, nem no ensino e nem no discipulado. Se não estamos sendo alimentados nem na pregação, nem no ensino, nem no discipulado, certamente não estamos fazendo sequer na nossa leitura devocional diária da Escritura. Entende? Então, ela dá fruto no tempo certo, diz o texto. Suas folhas não murcham. É uma planta que saiu da condição de ser vulnerável, que não precisa de tantos cuidados mais. Sua condição agora é de árvore frutífera. Ela enriquece aos outros, ao invés de buscar recursos dos outros. Percebe aqui, queridos? Oxalá, queira Deus, possamos desenvolver essa condição de vida de fé, de enriquecermos os outros, queridos, de sermos frutíferos para os outros, de sermos abençoadores, de as pessoas poderem se achegar a nós e buscarem em nós recurso de Deus, para a glória de Cristo. Esse é o estado que Deus quer de nós. E este deve ser o alvo de todo cristão, chegar à maturidade, desenvolver sua fé. O apóstolo Paulo chega a nos dizer em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Foi-se o tempo de eu ser uma arvorezinha que estava crescendo, que ainda estava buscando se entender quem ela própria é, por não saber nem que fruto dá. Mas hoje eu já sei quem sou, já sei que frutos dou. E meu estado não é mais de estar em vulnerabilidade, meu estado é estado de estar em estabilidade.
O apóstolo Paulo também fala-nos em Efésios, no capítulo de número 4, que o desejo de Deus para nós, queridos, ao constituir uma liderança para nós, ao nos dar uma liderança, ao nos dar pastores mestres, é de que, verso 14, qual é o desejo de Deus ao fazer isto? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que enganam com astúcia, antes que nós, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Nós cresçamos em tudo, nos desenvolvamos em tudo, sejamos maduros em tudo, a fim de quê? Para que do qual o corpo, Cristo, nós cresçamos em Cristo, que é a cabeça, do qual o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento de corpo para a sua edificação em amor. Olha aqui o que Paulo está dizendo. Quando o corpo de Cristo cresce, quando nós somos maduros, porque cada um, quando somos maduros, cumpre seu próprio papel, e cada um cumprindo o seu próprio papel, existe uma justa operação de cada parte. O inverso disso também é verdadeiro. Se poucos amadurecem, existe uma injusta operação de cada parte. Imagine você, por exemplo, numa sala com 50 crianças e 2 cuidadores. Crianças ali de 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 5, 10 anos. Dá para 2 cuidadores cuidarem desse tanto de criança? As irmãs que são cuidadoras vão dizer: meu Deus, pastor, Deus me livre. Se fizesse isso na Secretaria de Educação, eu pediria demissão. E é disso que Paulo está falando. Quando não existe esse crescimento em maturidade, se no crescimento em maturidade existe uma justa operação de cada parte, quando não existe o crescimento em maturidade, existe uma injusta operação de cada parte. Pouca gente para cuidar de muita gente. E quando nós vamos desenvolvendo, amadurecendo, nós não apenas estamos aptos a cuidar de nós mesmos internamente, mas estamos prontos a dizer: Senhor, pode mandar, pode trazer bebês, que aqui a gente está pronto para cuidar. Quem são as pessoas que o Senhor quer salvar? Pode salvar, porque agora cada um de nós está pronto, está preparado, está apto a quê? A dar frutos, a alimentar, a ser um cuidador, entende? Então, o crescimento, o desenvolvimento das nossas vidas, a maturidade, é um desenvolvimento que se dá especialmente através do discipulado. E esse amadurecimento nos dá condições de nós agora cuidarmos daqueles a quem Deus quer salvar, queridos. A quem Deus quer salvar. Mas observe bem, o texto do Salmo não termina com isto. O texto do Salmo termina falando dos ímpios. O texto do Salmo fala que o oposto do caminho da palavra no discipulado é o caminho dos ímpios. E eu queria que você atentasse bem para isso. O oposto do caminho daqueles que vão ao amadurecimento no discipulado é o caminho dos ímpios. Ele termina exatamente com o caminho dos ímpios. Ele diz: este não é o caso dos ímpios. Ou seja, os ímpios não desprezam a influência dos pecadores e não se submetem à influência de Deus pela sua palavra, quer seja pelo ensino, pela pregação ou pelo discipulado. Não, os ímpios não são assim. E os ímpios também não são como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Os ímpios são como palha que o vento leva. Olha que coisa diferente. Ao invés de uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, a imagem que ele usa para o ímpio é como uma palha enxotada pelo vento. E ele continua dizendo: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Olha o que isso quer dizer, queridos, preste atenção. Ele está dizendo: não há pecadores na assembleia dos justos. A assembleia
é a mesma palavra, é a mesma ideia de igreja, reunião do povo de Deus. Ele está dizendo: há pecadores na assembleia do povo de Deus, na reunião do povo de Deus. E ele continua dizendo: eles não resistirão do julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. O que ele está nos dizendo aqui, queridos? Se por um lado, o justo, que foi justificado por Deus em Cristo, ele se aproxima de Deus pela sua palavra, ele encontrou a Deus pela sua palavra, e pela sua palavra Deus o conduz à maturidade. Por outro lado, há outros que, mesmo estando na assembleia dos justos, na verdade são ímpios, são pecadores, e eles não resistirão no juízo, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Isso me leva à seguinte consideração, preste atenção, ele está falando daqueles que estão dentro da assembleia dos justos, mas não são justos, são ímpios. Por quê? Porque eles vivem segundo o conselho dos pecadores, eles imitam o comportamento dos perversos, eles se assentam à roda daqueles que não querem saber de Deus. Exatamente por isso é que o texto bíblico vai dizer que eles não são como pessoas sentadas junto ao ribeiro de águas, porque não estão debaixo da influência de Deus, e por isso pode ser que agora não se veja a diferença, mas diz a palavra de Deus, ainda que não se veja a diferença agora, não resistirão no julgamento. Isso é muito grave, queridos. E aqui eu retomo a imagem que eu usei no início: fãs ou discípulos. Estamos no meio das coisas de Deus, achando legais as coisas de Deus, as coisas de Jesus, mas sem nos deixar influenciar internamente por Jesus, a ponto de sermos transformados por Ele, e por Ele podemos chegar à maturidade? Ou estamos na condição de pessoas que, mesmo dentro do ajuntamento da Assembleia do povo de Deus, não estamos sendo influenciados por Deus, antes somos influenciados pelos ímpios? E eu me recordo dos textos do Senhor Jesus, quando no Evangelho de Mateus, por exemplo, ele disse que alguns nos últimos dias chegarão e dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios. E o Senhor Jesus dirá: afaste-se de mim, não te conheço. Você que pratica a iniquidade, que vive deliberadamente no conselho dos ímpios, que pratica as mesmas práticas dos pecadores, que se assenta à roda dos escarnecedores. Tem um texto em Malaquias, onde o profeta diz: Deus, o povo está perguntando, né? Vale a pena servir a Deus? Porque hoje nós não vemos diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E Deus, através do profeta, responde que no dia do juízo se verá a diferença. Enquanto o povo de Deus vai ser como ovelhas que são libertadas da estrebaria do curral, os ímpios se farão como cinzas debaixo das plantas dos pés dos homens. Portanto, observe aqui, não se trata apenas de uma escolha: quero ser maduro, quero continuar imaturo. Se trata de sermos influenciados por este mundo perverso, e influenciados por este mundo perverso, viver como esse mundo perverso, e por isso sermos condenados com o mundo, ou sermos influenciados por Deus e a sua palavra, e influenciados por Deus e a sua palavra, conhecemos Cristo e a sua salvação, sendo então regenerados por Cristo, vivendo conforme a vontade de Cristo, e dando frutos para a glória de Cristo, e por isso, tendo sido por Cristo salvos. Interessante que em todos os textos das Escrituras, onde se falamos de caminhos, os dois caminhos, todos os textos das Escrituras em que nós encontramos essa ideia de caminhos opostos, caminhos diferentes, sempre a Escritura nos chama a uma decisão.
E a decisão hoje é: somos discípulos de Jesus? Queremos crescer no amadurecimento da nossa fé? Estamos dispostos a nos permitir sermos influenciados por Deus? E por isso, então, buscaremos sermos alimentados pela pregação, pelo ensino e especialmente no discipulado? Ou permitiremos vivermos descuidadamente e não perceberemos quando estivermos seguindo o conselho dos ímpios, praticando as práticas dos pecadores, embaraçados com os constrangimentos dos escarnecedores? Pergunto, hoje estamos de que modo, queridos? Embaraçados com o constrangimento dos escarnecedores? Praticando o mesmo que os ímpios praticam, sob a influência dos perversos? Ou estamos sob a influência de Deus? É um dia de nós fincarmos estaca. Fincar estaca é definir rumos para a vida. É dizer, a partir de aqui, Senhor, vamos trilhar uma trajetória diferente. E deixa eu te dizer uma coisa, essas coisas não mudam do dia para a noite, tá? Se nós estamos sob forte influência dos ímpios, se as nossas práticas estão semelhantes aos pecadores, se os nossos pensamentos estão conforme os pensamentos desse tempo, você não vai mudar assim. Mas se você começar a se submeter à palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a penha. Ela é palavra aguda que penetra profundo na alma. Ela é semente viva que brota mesmo num terreno difícil, porque ela é palavra de Deus. E ela vai produzindo vida aos poucos, à medida que você se permitir ser nutrido por ela, ao ponto de você ir deixando os conceitos desse tempo, ao ponto de suas práticas serem mudadas, ao ponto de você ser luz que influencia, e não estar sob a influência dos perversos. Sabia disso? A palavra de Deus faz isso. Portanto, eu te convido, meu amado irmão, se submeta hoje. Comece a mudar hoje. Comece a tomar uma posição hoje, diante de Deus, falando: Senhor, eu preciso de Tua influência através da Tua palavra. Preciso que a Tua palavra me transforme, me mude. O Senhor Jesus disse aos judeus que estavam começando a crer nele: se vocês permanecerem nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão se tornar meus discípulos, e as minhas palavras vão libertar vocês. A palavra de Deus tem esse poder, amados, de começar a fazer todas as coisas novas em nós, de nos renovar, regenerar, transformar para Deus e para a sua própria glória. Amém? Quero orar com você neste momento sobre isto. Se você, se eu, se nós estamos em uma condição de estarmos sendo influenciados por este mundo perverso, Deus nos convida, nos chama a sermos influenciados por Ele, por meio da Sua palavra, pela pregação, pelo ensino, pela leitura da Escritura e especialmente pelo discipulado. Curve sua cabeça. Senhor, muitas vezes nós sequer percebemos as influências que estão nos moldando. E há tantas coisas, Senhor, que estão nos moldando. Nós às vezes passamos o dia todo sob influências de músicas que repercutem o conceito desse tempo. Passamos o dia todo sob influência de mensagens, de conversas que nos alimentam segundo os conceitos desse tempo. Passamos muito do nosso dia assistindo programas de televisão, séries, filmes, que apenas procuram nos aformar aos conceitos desse tempo, conversando com pessoas que nos induzem, nos conduzem, nos constrangem a sermos como este mundo é. Mas a Tua palavra nos chama a um caminho de maturidade, a deixarmos de sermos meninos na fé, a crescermos na nossa fé, a ponto de que, influenciados por Ti, pela Sua palavra,
nós tenhamos consistência, nós tenhamos desenvolvimento, nós tenhamos nossos potenciais plenamente habilitados para sermos não apenas uma promessa, mas uma realidade, de sermos árvores frutíferas, vivas, que se deleitam no Senhor e que sabem que toda a vida que tem vem do Senhor, da sua influência, da sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, hoje a tomarmos decisões, de nos submetermos à influência da tua palavra. Traz-nos, Senhor, para debaixo do teu conselho, para ouvirmos a tua voz, para aprendermos de tuas palavras, a fim de que nós possamos viver para a tua glória, como imitadores de Cristo, para a glória de Deus Pai. Eu sei que o Senhor tem pessoas a serem agregadas a essa igreja, porque o Senhor quer salvar, o Senhor quer trazer da morte para a vida. Mas eu te peço, Senhor, transforma-nos, forja-nos, amadurece-nos, para que tenhamos consistência de conduzir pessoas, pelo nosso exemplo, a imitarem a Ti, para a Tua glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, queridos.